Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. A minha convidada hoje é a criadora Paula Diogo, que vai apresentar a sua, não sei se é a mais recente, mas a sua performance, espetáculo Terra Núleos, dias 18 e 19. Nós estamos a gravar dia 18, a entrevista vai para o ar uns dias depois, mas pronto, seria hoje e amanhã em Amiens, em França, e depois no Teatro Nacional da Ana Maria II, dias 24, 28 e 29. Este espetáculo está integrado no Feminine Futures Festival, que é uma parceria. Olá, Paula, antes de mais, e muito obrigado por estes minutos. Olá, Pedro, obrigada por este convite. Ora, é um gosto ter-te aqui. Então, olha, queria começar já por te perguntar como é que está a ser a experiência de participar neste festival, neste Feminine Futures Festival. Na verdade, o festival está um bocadinho ainda a ser inventado. Esta edição vai ser feita em parceria com o Teatro Nacional, por isso são dois festivais quase gêmeos, com uma programação semelhante. E depois tem uma parte de espetáculos e tem uma parte que se chama Feminist School, que são uma série de atividades com vários convidados, que cada uma das instituições define sozinha. Portanto, os programas são diferentes nos dois sítios. Portanto, eu própria também estou a descobrir este programa. Estou a conhecer uma série de pessoas aqui em Amiens e depois vou ter a oportunidade de estar com outras em Lisboa. Muito bem. E qual é a expectativa para as apresentações em França, nestes 2 dias? Bom, na verdade, nós estamos um bocadinho preocupados com o tempo, porque fazer uma audiocaminhada no inverno não é propriamente assim o cenário mais apropriado, mas hoje sabemos que o tempo vai estar bom, amanhã pode chover e aí pode dificultar o trabalho. Mas em princípio, quer dizer, nós fizemos a repérage, preparámos todo, escolhemos o percurso, fizemos toda a adaptação do trabalho a este sítio. Claro. Há uma regra que nós tentamos manter em cada sítio, que é apanhar sempre a transição do dia para a noite. Nós vamos falar um pouco desse processo de adaptação que tu fazes a cada sítio que apresentas. Sim. Queria agora falar então do objeto em si, do Terra Núleos, saber como é que surge no teu imaginário este Terra Núleos. Sim, o Terra Nullius acabou por ser o resultado de um ano em que eu decidi parar um bocadinho de produzir e concentrar-me em fazer um mestrado que era consistia basicamente em desenvolver um projeto durante um ano, uma espécie de residência prolongada. E então o projeto nasceu dessa possibilidade de estar um ano inteiro a trabalhar só num projeto. E nasceu muito nessa relação entre Reykjavik e Lisboa. Reykjavik foi o sítio para onde eu fui e Reykjavik e Lisboa o sítio de onde eu sou. E é um trabalho que fala muito sobre isso, sobre o facto de se estar deslocado, estar em relação com o outro que é diferente de nós, o que é que isso, que tipo de reflexões é que isso provoca, sim, e foi um trabalho que eu desenvolvi entre 2018 e 2019, portanto parece que já foi há um século, não é? E ele estreou, eu voltei para Lisboa no fim de 19 e logo a seguir fechou tudo. Sim. Portanto, ele depois estreou numa das primeiras reaberturas, mas foi um projeto que foi todo feito antes disto tudo ter acontecido, não é? Antes da nossa vida ter mudado. Ter mudado para sempre. Sim. Oh, Paulo, o que é que para ti significa a expressão Terra Núleos? Além da expressão do significado convencional. Sim, eu para mim, eu tentei-me agarrar um bocadinho ao significado utópico que esta expressão teria, que era esta possibilidade de começar uma coisa completamente do zero,
sem, sem um passado que às vezes é demasiado pesado para se Uhum, conseguir lidar com ele, não é? Como é que seria começar do zero, do início de tudo? E se isso é possível, não é? uhum, uhum, uhum. Gostava que nos falasse um pouco, falaste das origens da performance, um pouco do processo que foste tendo até culminar nesta performance que vamos poder ver nos próximos dias. Sim, eu quando comecei a trabalhar o projeto, eu queria fazer uma peça de palco. Era, Uhum, era, tinha pensado em fazer um solo e tinha a certeza que seria uma peça de palco. Mas, entretanto, para o desenvolver, o que eu fiz durante muito tempo foi de uma maneira um bocadinho estruturada, caminhar e escrever durante um período longo, porque caminhar me ajudava a pensar, me ajudava a escrever, então usei isso quase como processo. uhum, uhum, E quando nós tínhamos vários momentos de partilha ao longo do ano em que convidávamos pessoas para darem feedback sobre o trabalho que estava a ser desenvolvido. E quando eu acho que foi logo na primeira sessão de feedback, que pareceu-me que depois de eu já ter tentado várias coisas em estúdio, pareceu-me que a forma mais simples era tentar que as pessoas experimentassem aquilo que tinha sido o meu processo de construção da própria peça. Então pensei: "Ok, vou gravar o texto e vou caminhar com as pessoas, não é? Vou sugerir-lhes que façamos uma caminhada juntos e ver como é que o texto ressoa, uhum, uhum. nesse processo". E esse acabou por ser, o formato Boa. da peça, porque era o que fazia sentido, porque de facto não precisava de mais, apesar de eu ter investido bastante Sim. em tentar, e às vezes tento derivações do que é o centro da peça, não é? Uhum. Esse áudio de uma voz que conta uma história. Às vezes há instalações, derivações, coisas que prolongam a experiência, mas na essência pareceu-me evidente que a peça era isso. Ok, ok. E que grandes temas consegues identificar neste texto, nesta tua peça? Resumidamente. Eu fujo a 7 pés dos grandes temas. Ok, então pronto. Então a pergunta se calhar não foi adequada. Não, 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 foi super adequada. Eu eu tento falar de uma série de grandes temas Hum, de um ponto de vista muito pessoal, sempre. ok. Ah, porque me é difícil falar de algumas coisas sem ser desse ponto de vista pessoal, porque é sempre uma visão, minha Uhum, sobre. Então fala muito sobre o nosso passado de país colonizador, de o que é que isso implica, fala de pessoas deslocadas e do privilégio que é algumas pessoas poderem se deslocar e outras não poderem. uhum, Fala também de uma geração que nasceu aqui num período também de transição do país, não é? A tal leva de retornados, de pessoas que voltaram das ex-colónias e como é que a história dessas famílias foi sendo passada também de geração em geração. uhum, uhum. Hum, sim, acho que são assim as temáticas centrais do trabalho. Ok, ok. E como é que tu abordas cada local onde apresentas o trabalho? Portanto, são locais diferentes, imagino que haja um trabalho de adaptação, de reconhecer o terreno. Fala-nos um pouco desse processo, por favor. Sim, o que eu tento fazer, e também agora vou aprendendo fazendo, não é? Hum, Ah, é chegar a um sítio, e já percebi nas últimas adaptações que é muito diferente quando eu chego sozinha ou quando chego em grupo, é chegar a um sítio e perceber como é que esse sítio ressoa em mim como pessoa que não sou dali, não uhum, é? O que questões é que me coloca, o que é que em que ponto é que aquele sítio ativa a minha noção de ser estrangeiro, não é? Ali, ser uhum, estrangeiro àquilo. E depois, por outro lado, como o trabalho é também um trabalho
é uma história, basicamente é alguém que conta uma história, Uhum. mas é uma história que tenta relacionar-se com aquele sítio específico onde é contada. Então, basicamente o que nós fazemos é andar muito pela cidade, a ouvir o áudio e a tentar perceber em que pontos é que há relações e em que pontos é que há fricções e como é que nós podemos esticar também essas reações, não é? Uhum. E, e há algumas coisas que nós tentamos recuperar em cada cidade, que até agora tem sido possível, que é uma relação com a água, com um sítio com céu aberto. Um, Tentamos, é como se nós levássemos uma espécie de uma forma, não é? Que Uhum. deitamos sobre a cidade Uhum. e depois vemos onde é que aquilo encaixa e onde é que não faz sentido nenhum, e depois às vezes corto bocados de texto, outras Uhum. vezes escrevo. Há sempre uma introdução que é diferente, porque acho que a porta de entrada para Ok. cada sítio tem de ser diferente, então há sempre uma mensagem ao público que é escrita para cada sítio e depois o áudio também é modificado Ok. em função desse sítio. Às vezes tem de ser mais longo, às vezes tem de ser mais curto, De acordo pronto, com o percurso, não é? sim. Ok, e É- o diz, Paulo. Não, aqui em Amiens, por exemplo, como é uma cidade que tem uma relação grande com o rio, com o Uhum. Somme, nós fizemos também o percurso todo junto à água. As pessoas basicamente seguem a água o tempo todo. Uhum. E a introdução que é feita na mensagem também já lança essa pista e já propõe que as pessoas se transformem quase num fluxo de água que Uhum. vai escorrendo pela cidade até desembocar no teatro. No teatro. O ato de caminhar acabou por. Iniciou-se quase como um processo de investigação teu, mas acabou por ter um papel central nesta performance, não é? É quase como. É fundamental, não é? Fala-nos um pouco disso, do ato de caminhar em si, do que é que nos pode trazer o facto de ser uma caminhada performativa. Sim, isso também é uma discussão que eu tive muitas vezes durante e ainda tenho, porque algumas pessoas diziam, mas isto é uma espécie de podcast, eu posso ouvir isto no café, posso ouvir no sofá, posso. E eu acho que sim, de facto pode-se, mas são Uhum. experiências completamente diferentes. O que a caminhada provoca ou que quer provocar, por um lado, é uma relação deste corpo humano com a arquitetura da cidade. Depois é também a relação entre corpos, não é? De repente há um grupo de pessoas que caminham e como é que elas se organizam ou pronto, como é que vivem juntas durante aquele período. E depois há uma coisa quase meditativa que o caminhar permite, que é uma liberdade da cabeça. É uma espécie de processo também de libertação, diria eu, do pensamento, não é? De Uhum. Uhum. tentar pôr as pessoas num mood, através desse cansaço do corpo, em que se calhar se ouve mais facilmente, não é? Uhum. E também não é também há uma coisa que eu gosto muito que é não ser uma audição muito diretiva, Uhum. no sentido que é fixe às vezes que as pessoas se percam durante algum momento, porque isso vai acontecer e depois voltam ao texto e Ok. isso não é um problema, não é? Uhum. De poderem de facto ir e vir e eu acho que o caminhar provoca isso. Vamos viajar de várias maneiras, imagino. Pois. Sim. Hum, eu gosto de terminar as conversas pedindo um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. O que é que tu me dirias, Paula? Um desejo para as artes. Hum, sim, eu não sou muito otimista em relação às artes e em relação hum, mas gostava que o trabalho que é feito
gostava que nós tivéssemos a possibilidade de trabalhar de uma forma consistente e continuada, que houvesse esse tipo de apoio por parte do governo, e que não funcionássemos sempre em regime de fogo de artifício, não é? Sai aqui um dinheiro para se fazer umas coisas e gostava que de facto as pessoas que apoiam a cultura no nosso país conhecessem as pessoas, soubessem que trabalho é que elas fazem e que acompanhassem porque acho que quando isso não acontece as coisas acabam por morrer, não é? É preciso continuar, é preciso sustentar, de facto. Muito bem. Eu vou recordar que Terra Núcleos pode ser... Estão pessoas a passar, não tem problema. É a Stella e o Theo que vão agora começar a caminhada. Ok. Então eu só vou terminar recordando que Terra Núcleos pode ser visto no Teatro Nacional Dona Maria II, dias 24, 28 e 29. E quero agradecer-te muito, Paulo, estes minutos que estiveste aqui a conversar comigo. Foi um gosto muito. Eu é que te agradeço, Pedro. Muito obrigada. Faz um trabalho muito importante. Muito obrigado.